Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Radha Krishna, sou professor de filosofia da área metropolitana sul, Fazenda Rio Grande, Colégio Desembargador Jorge Andrigueto. O tema da nossa aula são os filósofos pré-socráticos. Estudantes, vocês sabem de cada palavra pré? A palavra pré significa antes. Socráticos, referente a Sócrates. Então, filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates. Então, existia um grande filósofo ateniense, Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia ocidental. Mas de forma nenhuma, Sócrates é o primeiro filósofo, já existiam filósofos antes de Sócrates. Muito bem. Objetivos da aula. Quando a gente fala objetivos, o que a gente pretende alcançar com esta aula? Com esta aula, nós pretendemos conhecer os filósofos pré-socráticos. Nós pretendemos entender a filosofia destes primeiros filósofos. Aliás, quais são os principais filósofos pré-socráticos que a gente vai estudar hoje? Tales de Mileto, Anaximandros de Mileto, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Éfeso. Enfim, são os 4 filósofos pré-socráticos que nós vamos trabalhar nesta aula. Muito bem. O que estudava os filósofos pré-socráticos? O que eles procuravam? Os filósofos pré-socráticos, na verdade, foram os grandes estudiosos dos elementos da natureza. E você sabe, estudante, quais são os principais elementos da natureza estudados pelos filósofos pré-socráticos? Água, ar, terra, fogo. Eles estudavam, então, a physis. Qual o significado da palavra physis para os gregos? Física, natureza. Então, os primeiros filósofos, além de ser chamados de pré-socráticos, eles serão também chamados de fisiólogos, porque eram estudiosos da física, natureza para os gregos. Muito bem. E o que buscava os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos pré-socráticos, buscavam a arqué. Qual o significado dessa palavra, da palavra arqué para os gregos? Para os gregos, a palavra arqué significa origem, princípio originário, como tudo aconteceu. E os filósofos pré-socráticos vão buscar a origem de todas as coisas na natureza, nos elementos da natureza. Muito bem, vamos agora então detalhar os nossos primeiros filósofos, que chamamos de pré-socráticos. O primeiro filósofo na história da filosofia, de toda a história da filosofia, foi Tales de Mileto. Muito bem. Então, Tales de Mileto, primeiro pré-socrático, primeiro filósofo de toda a história da filosofia. Alguém pode me perguntar, mas qual o significado da palavra Mileto? Será sobrenome de uma família tradicional da época? Não. Mileto não se trata de sobrenome de família tradicional. Mileto, no contexto, significa lugar. Lugar onde nasceu Tales de Mileto. Lugar onde Tales viveu, né? Muito bem. Mas posso dizer também que, tradicionalmente, uma pessoa famosa, uma pessoa importante, poderia ter como sobrenome o nome do lugar. Como Tales é um filósofo importante, então, natural que ele tenha como sobrenome o nome do lugar, Mileto. Outra pergunta que muitos estudantes me fazem, por que os primeiros filósofos vão aparecer em Mileto? Por que a filosofia vai surgir em Mileto? Mileto é uma colônia grega. A filosofia poderia surgir na Grécia. A Grécia
De fato, né, a filosofia surgiu na Grécia, porque Mileto também faz parte da Grécia. Então, se o estudante me faz essa colocação, por que a filosofia surge em Mileto e não na Grécia, eu simplesmente esclareço que a colônia de Mileto faz parte da Grécia. Tá? Então, o correto, o estudante poderia me perguntar por que a filosofia não surgiu na cidade de Atenas? E a cidade de Atenas era a cidade de Sócrates, uma cidade intelectual, a capital da Grécia. Muito simples, estudante. A filosofia e os primeiros filósofos, eles vão aparecer na cidade de Mileto, na colônia de Mileto, porque a colônia de Mileto era uma cidade portuária, onde passavam muitas pessoas com diferentes ideias, diferentes pensamentos, diferente cultura, e isso contribuiu para o aparecimento dos primeiros filósofos e o surgimento da filosofia. Muito bem. Vamos lá. Tales de Mileto. O que buscava Tales de Mileto? Como um filósofo, como um fisiólogo, ele buscava um arqué nos elementos naturais. E qual elemento natural Tales vai achar como arqué? Que a gente não pode esquecer que os primeiros filósofos, eles estão em busca de um arqué. E Tales de Mileto? Ele vai dizer que a arqué é a água. E ele vai ficar conhecido por sua arqué, a água. Agora, não vamos confundir as coisas. Tales de Mileto não chegou a essa conclusão que a água é a grande arqué, simplesmente pelo fato dele ser filósofo, ou dele ser uma pessoa importante na cidade de Mileto. Ele chega a essa conclusão porque ele estudou muito, porque ele era pesquisador, porque ele era filósofo, porque ele era fisiólogo, porque ele era cientista. Compreende? Porque Tales de Mileto chega à conclusão que a água é a grande arqué, muito estudo, muito esforço. Posso dizer também que Tales de Mileto era um cientista de acordo com as ferramentas de sua época. Os primeiros filósofos, de fato, também eles eram cientistas, trabalhavam com os elementos da natureza, que é o que eles tinham para trabalhar, para estudar naquele momento. Na história da filosofia, o segundo grande filósofo foi Anaximandro de Mileto. O filósofo Anaximandro de Mileto foi discípulo de Tales de Mileto. Muito bem. Vendo Anaximandro discípulo de Tales de Mileto, com certeza Anaximandro de Mileto vai concordar que Tales, que a água é o princípio originário, que a água é uma grande arqué. No entanto, Anaximandro de Mileto, ele também é um grande estudioso, um grande pesquisador, um grande cientista da sua época, né? E ele também vai em busca do princípio originário, ele vai também em busca da arqué. Em um dado momento, ele vai dizer apeiron, apeiron. Para os gregos, qual o significado dessa palavra, da palavra apeiron? Para os gregos, apeiron quer dizer indeterminado, indefinido, infinito, ilimitado. Então, o que Anaximandro de Mileto quis dizer com apeiron? Que existe um número indeterminado, um número ilimitado de elementos que dá origem à vida, pode ser chamado de arqué. Então, Anaximandro de Mileto fica conhecido por sua arqué, apeiron. Na linha do tempo, o terceiro grande filósofo pré-socrático foi Anaximênides de Mileto, também discípulo de Tales de Mileto e amigo de Anaximandro de Mileto. Seguia as mesmas ideologias da época, a busca por um arqué, pela origem de tudo, pela origem da vida. E esses filósofos eram realmente estudiosos, e Anaximênides também não foge à regra, é um grande estudioso, pesquisador, cientista. Com certeza vai concordar com a arqué de Tales, com a arqué de Anaximandro, mas também Anaximênides vai em busca da sua própria arqué. E ele vai estudar muito para isso, ele vai se esforçar muito, ele vai pesquisar, até que num dado momento ele vai dizer: o ar é a grande arqué,
o ar é o princípio originário. Em resumo, Anaximênides de Mileto fica conhecido por sua arqué, o ar. Seguindo, agora saindo da colônia de Mileto, mesmo porque já percebemos que a colônia de Mileto já produziu vários filósofos, inclusive filósofos pré-socráticos. Tá? Mas então vamos sair da escola de Mileto, da colônia de Mileto, vamos para a colônia de Éfeso. A exemplo de Mileto, Éfeso também significa lugar. E vamos falar de Heráclito de Éfeso, grande filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso. Ele também segue as mesmas ideias sobre muito professor, muito estudioso, muito pesquisador, e depois de muito estudo ele vai chegar à conclusão que a grande arqué é o fogo. Tá? Então, o fogo é a grande arqué. O fogo é a origem da vida. Tá? Fogo no sentido de calor. Mas Heráclito também ficou conhecido por suas teorias sobre o movimento. Então ele ficou conhecido como um filósofo mobilista. Tá? E é dele aquela frase: não banhamos duas vezes no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas, as águas estão em movimento. Né? Mas é importante que Heráclito foi conhecido por sua arqué, fogo. Estudantes, estamos preparados para fazer um quiz. Então vamos fazer um quiz. Eu posto lá no Credo, vocês respondem, e na próxima aula nós corrigimos juntos. Belezinha? Qual é o quiz? Quais são os elementos, os principais elementos da natureza estudados pelos primeiros filósofos, os pré-socráticos? Responde lá, na próxima aula corrigimos juntos. Belezinha? Muito bem. Vamos à retomada da aula de hoje. Nesta aula, nós estudamos os filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximênides de Mileto, Heráclito de Éfeso. Esses filósofos eram estudiosos da física, natureza. Então eles também, além de pré-socráticos, ficaram conhecidos como fisiólogos. E eles buscavam o grande princípio originário, a arqué. Para os gregos significa a origem de todas as coisas. Referências. Para preparar esta aula, estudei o livro da filósofa brasileira Marilena Chauí, Convite à Filosofia, da editora Ática. Esta é uma leitura recomendada. Recomendo que vocês leiam Convite à Filosofia, da filósofa brasileira Marilena Chauí. Muito bom. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por hoje é tudo. Até a próxima aula. Tchau.